Gente boa, gente linda de Deus. Hoje eu queria que inicialmente você lesse aqui comigo em Romanos, no capítulo 8, no verso 28. É um texto que todos nós já guardamos do coração há muito tempo, compreendendo ou não compreendendo, seja como seja, mas todo mundo aqui já ouviu e de um modo ou de outro guardou na mente e no coração, que diz assim: sabemos, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou, fazendo uma paráfrase, nós poderíamos dizer que todas as coisas que acontecem em relação à vida de uma pessoa que anda no amor de Deus e pratica o amor de Deus, entendendo que a prática do amor de Deus é o significado da sua vida, é o propósito da sua vida, conhecerá que o resultado de todas as coisas é o realizar de um bem imensurável, frequentemente inimaginável, como o próprio apóstolo Paulo diz, não aqui aos Romanos, mas escrevendo aos Efésios, que nós somos visitados por coisas que estão para além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que habita em nós, quando o nosso coração encontra esse alinhamento em Deus, na prática do amor de Deus na vida. Hoje em dia, a moçada está falando, querendo tirar Deus da equação como termo, não como fato, mas o que eu ouço cada dia mais é o pessoal dizendo algo semelhante a: o universo vai te mandar todas as coisas boas, dependendo de como você tratar a vida. Vocês já ouviram isso dos coaches? Não é nada além de Romanos 8, 28, do que o apóstolo Paulo diz, do que a Escritura diz, do que Jesus superabundantemente diz. É só uma questão de vergonha semântica da designação de Deus na equação e uma tentativa substitutiva de tornar isso palatável para os gostos mais cheios de pruridos por causa dos seus traumas religiosos. Dito isto, a pergunta é o seguinte: você que já sabia, já conhecia esse texto de Romanos 8, 28 e a sua afirmação, que para Paulo tem a ver com algo experiencial, não teórico. Vocês vejam qual é o primeiro verbo que ele usa nessa construção, é saber. Sabemos que todas as coisas, olha só a consciência de experiência que esse homem tem. Eu sei que, não importando quais sejam os fatores, os vetores, as caras, os modos, as formas, as surpresas, os choques, que venham, de onde venham, como venham,
mas eu sei, já está processado em mim. Eu já vivi de tudo e de todas as coisas e já avaliei todos os resultados e já experimentei o produto final de todas as convergências, boas, mais horrorosas, a ponto de ele mesmo dizer: eu aprendi a me gloriar nas próprias tribulações, como ele diz aqui em Romanos 5, ou como ele diz, escrevendo aos Coríntios, que aprendeu a se alegrar com as fraquezas, com as tribulações, com as dificuldades, porque ele tinha aprendido também uma outra coisa paradoxal, que quando ele era fraco, aí é que ele era forte. E diz: eu sei. Ele usa a primeira pessoa, ele está falando de si mesmo, não do avô, nem do pai, nem da mãe, nem de uma figura muito experiente que ele admirava, nem era citação de um livro que tinha se tornado um best-seller, não. O livro era ele, o laboratório era ele, a experiência era dele. E o maravilhoso do Novo Testamento, especialmente nos textos de Paulo, é que ele abundante e superlativamente faz com que a palavra saber, conhecer, sejam todas vinculadas ao conhecer experiencial, ao saber experiencial, a experiência que é processada e se transforma em consciência sólida, segura, que dá firmeza, inabalabilidade e permanência. E ele diz: sabemos que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pelo amor de Deus, quando isso chegou a mim pela primeira vez, não como um texto de orelhada, porque de orelhada eu cresci ouvindo a minha avó falando isso para um lado, para o outro, minha mãe respondendo, era um ping-pong o tempo todo, uma citava um texto, outra rebatia com o outro, todo mundo lá. Eu cresci no meio daquilo ali. Eu guardei que a memória infantil é maravilhosa e Deus me deu particularmente uma memória bem mais do que razoável. Então eu me lembrava, eu sabia, mas quando isso deixou de ser um eco familiar e passou a ser algo em processo impregnante na minha vida, na minha alma, aos 18 anos e meio, que foi quando isso tudo me invadiu com lucidez explosiva de dentro para fora, eu falei: meu Deus, por que alguém tem que andar apavorado, com medo, em pânico, com ansiedade, angustiado, ou sofrer de qualquer dos males decorrentes como efeito de ter uma vida com esse tipo de perplexidade contínua e surpreendentemente carregada da possibilidade de sustos a cada passo, a cada esquina, todo dia, o dia todo. Eu não vou viver assim. Se isto aqui é verdade, verdade tem que ser também para mim. Mas me ficou uma dúvida, que era a seguinte: o que significa, qual é a chave que abre o significado desse texto, dessa promessa, dessa fala de boa nova? Porque isso é uma boa nova sem tamanho. Você já pensou você passar a crer nisso?
O que mudaria na sua vida se isso não fosse só uma ilação, um decoreba, um eco evangélico, cristão, bíblico, paulino, neotestamentário na sua cabeça, mas um fato? Mudaria tudo. Alteraria todas as coisas, como alterou na minha vida. Eu só cheguei até aqui atravessando milhares de infernos, porque isso sempre esteve dentro do meu coração, mesmo nos piores dias e nos piores cenários da existência. Eu sei porque eu tenho testemunho de todos os que andaram contigo pela fé nas narrativas das Escrituras, do Evangelho. Eu sei, porque eu acompanhei e me atualizei, e cada dia mais, sobre as escolhas que todos os que tiveram compromisso suficiente de consciência e fé com o Evangelho assim fizeram, e eu conheço os resultados de bem-aventurança na vida deles. Eu sei, dentro da minha casa, na vida do meu pai, da minha mãe, eu vi, eu vejo. E isso não vai ser diferente para mim. E me coloquei no caminho desse passo. Isso não acontece como consciência definitiva e completamente sólida do dia para a noite, mas dependendo da sua disposição espiritual, a aceleração pode ser extraordinária. Você não precisa ser analógico nas suas compreensões. Você pode dar saltos digitais. Você não precisa ser newtoniano. Você pode dar saltos quânticos, dependendo da sua vontade de fé, de crescer, de ir, de atingir, de alcançar e de não retroceder. Qual era a chave, no entanto? A chave é que se diz que essas coisas pertencem àqueles que amam a Deus. E é aí que a confusão habita. É no significado do que seja amar a Deus. Aí tem gente que se interna num monastério para amar a Deus e passar o dia cumprindo ritos em silêncio. Tem outros que dizem, não posso nem falar com ninguém para amar a Deus. Eu faço um voto de amor a Deus, que eu vou passar todos os dias da minha existência terrena sem dirigir a palavra a ninguém até morrer. Porque essa é a minha prova de amor a Deus. O meu amor a Deus vai se manifestar como leitura da Bíblia toda 2 vezes por ano. E aí isso vira um troféu. Não, eu amo a Deus, tanto é que eu leio a Bíblia 2 vezes por ano. Eu amo a Deus porque eu decorei o Sermão do Monte. Eu estou guardando e decorando e repetindo e memorizando. Eu amo a Deus porque eu dou mais do que o dízimo. Eu amo a Deus porque eu não falto uma única reunião que se faça em nome do Senhor. Eu estou presente. E eu digo, quando dizem Caio Fábio, eu digo presente. Eu amo a Deus porque eu nunca deixei de ser pela igreja, mesmo quando ela é uma porcaria horrorosa, pior do que a máfia. Mas eu sou dela, porque eu amo a Deus. E aí, cada cabeça, uma desculpa de amor a Deus. Eu amo a Deus porque eu adoro com as mãos para cima. Eu adoro a Deus porque eu escolho frequentar um lugar
onde as pessoas sobem as paredes em ataques histéricos e em gritarias histriônicas, todas de paixão, de amor por Deus. E aí vai tratando a vida assim, interpretando a vida assim, e a existência começa a te açoitar para todos os lados, porque, como Jesus disse, o que acontece aos bons acontece aos maus também. Deus, o Pai, faz vir o sol sobre maus e bons, chuvas sobre justos e injustos, tanto quanto Ele permite que um grupo de 18 pessoas vá subindo a torre de Siloé, entre as quais tem gente boa, gente ruim, gente nem tanto, gente idosa, gente jovem, gente infantil, e a torre cai como caiu nos dias de Jesus, e morreu todo mundo. E vieram perguntar a Jesus se aquilo aconteceu porque eles eram muito pecadores. E a resposta de Jesus foi: não, o modo de morrer não caracteriza juízo de Deus nenhum sobre a existência de ninguém. Você pode ter a sua cabeça esbagaçada por um caminhão e ir direto para a glória dos céus, foi só o modo da morte. O que caracteriza a existência de cada um é o modo de viver, não é como você venha a morrer. Pois bem, aí a vida começa a apresentar surpresas e as pessoas vão entrando em perplexidade e grande medo. O segredo, no entanto, é entender o que significa amar a Deus. Aí você tem que ir para o apóstolo João. Abra aí na Epístola de João, no capítulo 3 da Epístola de João, se você puder comigo, e leia o que está dito em João no capítulo 3, quando ele faz uma síntese do significado de fato amar a Deus. Quando ele diz: ora, como é que a gente pode entender, discernir, perceber o amor de Deus na vida das pessoas? E quem quiser entender o significado de andar no amor de Deus, aprenda isto. Aí ele diz: ora, aquele que possuir, capítulo 3, verso 17, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelo próximo. Ora, aquele que possuir recursos, meios deste mundo e vir, enxergar, olhar, perceber, souber, está ali do lado, vir o seu irmão e irmã padecer necessidade, e vendo, e podendo, e possuindo, todavia fechar para ela, para ele, o seu coração, seja ele quem seja. Quando se chama aqui de irmão, não tem nada a ver com igreja, tem a ver com o próximo, qualquer ser humano, e fechar para ele o seu coração. Como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de papo, de palavra, de logorreia, nem de língua, mas de fato e de verdade, significando dizer que eu só manifesto o meu amor a Deus se eu for capaz de manifestá-lo também a você. Se não, é tudo logorreia, é gonorreia oral. Não passa disso. Não tem nenhum significado. É bronze que soa e símbolo que retine. E não adianta os substitutivos. Conhecer as línguas dos homens e dos anjos, profetizar, ter fé, fazer marketing pessoal de doações filantropas extraordinárias de milhares ou de milhões, se você os tiver, ou até querer fazer marketing da sua fidelidade pessoal,
fazendo sacrifícios kamikazes, porém hipócritas, porque até a experiência kamikaze é carregada de hipocrisia. Tem kamikaze sincero e tem kamikaze hipócrita, que se entrega para morrer só para ganhar algum tipo de glória ou nome ou celebração, de tão complexado que ele seja. São narcisistas complexados. Mas, pois bem, Paulo diz: se não manifestar de maneira real, sincera e harmonizada essa lucidez de que eu sou quem eu sou, eu tenho o que eu tenho, Ele é quem Ele é, Ele precisa o que eu possuo, eu consigo estender a mão e pegar, com que condição eu vou virar de costas e não fazer nada e continuar dizendo: ó Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, e apenas de longe, Senhor, eu nunca mais me esqueci daquele moço, mas eu estava com muita pressa, ou aquela situação, ou meu pai, ou a minha mãe, ou até a tua mulher, ou até o teu marido, às vezes até o teu filho, pessoas da tua casa. Como Paulo disse, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Porque como pode permanecer nele ou nela o amor de Deus, se você está ali e decide andar na outra direção? Então, eu quero que vocês me respondam. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amor a Deus significa o quê? Aqui, respondam minha Bíblia. Falem comigo. Amor? Por favor, minha Bíblia, fala. Mais uma vez, unissonamente. Entenderam minha Bíblia? Amor ao próximo. Porque se eu não amar o meu próximo, leia a primeira epístola de João, ele diz: não adianta nada, tudo mais é coisa nenhuma. Ou leia 1 Coríntios 13, tudo mais é coisa nenhuma. Ou leia Mateus 25, tudo mais é coisa nenhuma. Ou leia o Evangelho inteiro, que diz que tudo mais é coisa nenhuma. Então, o meu próximo é fundamental para o sucesso, para a pacificação, para o fortalecimento, para a inabalabilidade da minha vida, da minha existência e da sua também. Uma vez sabido isso, eu quero ler o que está dito aqui no Salmo 41. Tendo Jesus, o Evangelho, como as referências do significado do que seja cuidado ao próximo, amor ao próximo, amor a Deus no próximo. A única chance concreta de amar a Deus no mundo é como e manifestando como eu trato os meus irmãos, as minhas irmãs, as criaturas de Deus e toda a criação. Salmo 41 começa dizendo: bem-aventurado o que acode ao necessitado. Você pode repetir isso comigo? Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Você pode ler, leia, quem sabe entra em você, entendeu? Lendo. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O que acontece? O Senhor o livra no dia do mal. Isso é uma promessa para quem ama a Deus no próximo. Cuida do necessitado, do aflito. Não fecha para ele o seu coração. Não é para o pobrezinho financeiro apenas o material. Às vezes é uma pessoa que tem tudo, mas está numa agonia de alma enorme e não tem ninguém que ofereça um coração para ouvir, para acolher em silêncio, para não falar nada, para não oferecer uma oração com imposição de mãos em nome de Jesus, só para sair mais rápido. Mas não tem coragem de não dizer nada e ficar 2 horas ouvindo
e só dar um beijo, um abraço e ir, que às vezes faz mais bem do que você pode imaginar. Mas para a maioria de nós, seja honesto, amar a Deus é outra coisa para vocês, não é? É sentir assim uns calores românticos por Deus de vez em quando, é cantar uma música que aquece teu coração, Senhor Jesus, é para ti, Jesus. Aí sai, fecha a porta e não quer mais ver ninguém. Olha o Salmo, como continua, leia comigo. O Senhor o protege. Protege a quem? A esse que pratica o amor de Deus. E o amor de Deus é praticável, sobretudo, no próximo. Aleluia. O Senhor o protege e lhe preserva a vida. Falo feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito de enfermidade. Ele ama a Deus, mas pode ficar doente. Ele ama a Deus e cuida do próximo. O Senhor o livra do mal, mas não o livra de todas as dores da vida. Por isso se diz o protege, mas dificuldade se tem. O preserva, mas antagonismo se encontra. No meio disso tudo, Deus lhe dá e ele experimenta e aprende, evolui para desenvolver essa felicidade ultra circunstancial, não no céu, em plena terra. É difícil demais na terra. E o Senhor não entrega a discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito de enfermidade e na doença o Senhor lhe afofa a cama. Você nunca vai ficar doente? Não, vai sim. Mas o Senhor vai afofar a tua cama. Vai adoecer contigo, vai te fortalecer na tua fraqueza. E quando você for fraco, aí é que você será forte. Não há nenhuma promessa quando se diz sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há nenhuma promessa de que nada vai doer. Na vida de Paulo tudo doeu, mas ele é quem diz mais adiante: eu todavia sou mais do que vencedor por meio das coisas daquele que me amou. No meio de fome, perigo, nudez, espada, perseguição, sofrimento, qualquer que seja a contestação concreta ou espiritual desta ou de qualquer outra dimensão, nada pode me separar do amor de Deus. E mesmo na hora dessa dificuldade tão profunda, quando o corpo dói em todos os lugares, o Senhor o assiste no leito de enfermidade. Na doença o Senhor afofa a sua cama. Como disse eu, compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Mas eu queria falar com vocês apenas sobre esses 3 primeiros versos, que eu queria que a gente lesse juntos e guardasse no coração. Quem é aquele que ama a Deus? É aquele que ama o próximo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, portanto, daqueles que manifestam o amor de Deus na vida, nos relacionamentos, e fazem isso com naturalidade espontânea, como privilégio de culto a Deus, é socorrer meu próximo em qualquer situação. E quando não seja com recursos de qualquer natureza material, seja oferecendo meu ouvido, minha mente, meu coração, minha oração, minha presença, meu aconchego, meu acolhimento. A graça de Deus em mim se manifestando como face de Cristo na direção de todos os seres humanos. E aí, todas as coisas, mesmo as mais antagônicas,
me fazem sair delas melhor. Eu me torno um bem-aventurado, que enxergo a Deus no amor prático e simples que eu manifesto ao meu próximo. E o Senhor me livra no dia mau. Como eu tenho sido livre no dia mau durante toda a minha vida. Quanto dia mau já passou para lá, passou para cá, passou por cima, passou de tal ponto, passou como dilúvio, que parece que você está embaixo das ondas de Nazaré e diz: Senhor, mas eu sei que Tu vais me tirar daqui de algum modo. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege. Quanta proteção, meu Deus. O Senhor preserva. Quanta preservação eu tenho carregado todos os dias da minha vida. E o Senhor o faz feliz na terra. Quanta felicidade eu tenho tido, apesar da terra, do planeta, da minha consciência, do que eu enxergo, das dores que eu sinto, mas elas têm a ver com uma concentração que se dirige ao que poderia ser infinitamente melhor na vida do mundo, da humanidade, do meu próximo e de todos nós. Isso manifesta amor de Deus. E aí o Senhor nunca entrega você ao debulhamento perverso dos seus inimigos. Eles ficam procurando o tempo todo, te catando, e não te alcançam. O Senhor te assiste na tua enfermidade e na tua doença, da qual tu não estarás livre, nem eu, nem você, nem ninguém aqui. Não estivemos até o dia de hoje e até o fim da vida. Temos que nos preparar para tudo que seja natural na existência. Mas nada disso vai me separar do amor de Deus. Nada disso vai alterar coisa alguma em mim. E no meio disso tudo, todas as coisas vão trabalhar no favor dos melhoramentos, dos desenvolvimentos, das maturações, da criação e construção aumentativa e qualitativa de sabedoria divina, crescendo exponencialmente em mim e de raiz plantada na paz desse rio, desse aquífero eterno de Cristo Jesus que me habita e te habita também. E é isso tudo, deixa de ser poesia e papo e passa a ser verdade e paz. Vamos ficar em pé? Pois sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se entregam ao seu propósito. E o amor de Deus se manifesta quando eu não fecho o coração para aqueles que estão à minha volta. É assim que Deus quer que eu expresse o meu amor por Ele, amando a todo outro ser humano e tratando a vida assim. Então o Senhor me livra no dia mau. O Senhor me protege. O Senhor me preserva. No meio de tudo, eu continuo estranhamente a ser feliz. Há muita urdidura maligna, mas o Senhor não me entrega a descrição daqueles que querem me comer vivo. Porque o Senhor me assiste, mesmo quando eu estou fraco, doente ou enfermo. E o Senhor afofa o meu leito. Quando eu estou cansado, velho, eu cuido do necessitado. E o Senhor afofa a minha cama na minha necessidade.
pois sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus assim. Em nome de Jesus. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: comei isto em memória de mim, porque isto é o meu corpo que será rasgado, partido, lacerado e entregue por amor de vós. E por semelhante modo, depois deles terem comido o pão, Jesus lhes apresentou um cálice simples, com vinho, era Páscoa, e lhes disse: este cálice, e esta é a ressignificação da Páscoa, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor do mundo inteiro, de vocês e do mundo inteiro como propiciação pelos pecados. Todas as vezes que beberdes deste cálice, lembrem de mim, da cruz, do que já foi feito, de uma vez para sempre, do que já está pago, do que já está consumado. E vivam pela prática desse amor, porque tudo isto, este pão, esse vinho, o que eles significam, representam e trazem à nossa memória é o fato de que quem ama dá, quem ama se entrega, quem ama serve, quem ama enxerga, quem ama não foge, quem ama levanta, quem ama pode tudo o que pode e pode até o que não pode, pelo poder e pela força do amor e do desejo de se dar, como Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu tudo, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha pela fé a vida eterna. Comamos juntos. Com esta consciência, juntando todo o entendimento adquirido no dia de hoje, só agora à noite, pelo menos, e transformando isso em comida para a mente, para a alma, para o espírito, para as decisões da vida. E depois de haverem comido, eles beberam também o cálice. O Novo Testamento, Testamento de Boa Nova, um Novo Testamento no meu sangue, selado com meu sangue, inapagável, eterno, imutável, perene. Me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor.